Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 15 de agosto de 2023, hoje é dia da Assunção de Nossa Senhora, um dogma de fé. Tweet do Papa no dia do Padre Kolbe: somente o amor extingue o ódio. Reportagem de Alessandro de Carolis, do Vatican News. Cavaleiro da Imaculada Conceição, quando ainda era um noviço de 20 e poucos anos, sonhava em renovar o mundo por meio da Mãe de Jesus, criando comunidade e publicando uma revista, apesar das limitações da tuberculose que o obrigava a fazer paradas periódicas e longas no sanatório. E depois príncipe quando, com seu uniforme de Auschwitz, carregava os cadáveres para o crematório com tal senso de piedade e dignidade que alguém no campo de concentração disse a seu respeito: ele era um príncipe entre nós. No dia 14 de agosto, a Igreja recorda o cavaleiro, o príncipe e o mártir Maximiliano Maria Kolbe. E nesse mesmo dia, as palavras do Papa publicadas na conta do Twitter, @Pontifex, soam como uma síntese da mensagem que o santo polonês deixou com o testemunho de sua vida. Somente o amor extingue o ódio. Somente o amor vence até o fim a injustiça. Somente o amor abre espaço para o outro. Somente o amor é o caminho para a plena comunhão entre nós. A história do fundador da Milícia da Imaculada é mais do que conhecida. Ele se tornou beato prematuramente. A causa foi aberta em 1960, bem antes dos 50 anos de sua morte, ocorrido em 14 de agosto de 1941, previstos então pelo direito canônico, e depois santo, graças a João Paulo II, em 1982. Uma história exemplar de heroísmo cristão que sempre vale a pena ser lembrada. Preso pelos nazistas em fevereiro de 1941, juntamente com outros irmãos, o padre Maximiliano entrou em Auschwitz no dia 28 de maio seguinte. O inferno do campo conta com pequenos ângulos de paraíso graças à capacidade do religioso, número de série 16670, de saber suportar a crueldade e consolar seus companheiros de prisão. Quando um deles conseguiu escapar, a represália nazista foi desencadeada, trancando 10 internos para morrer no bunker da fome. E o padre Kolbe, alegando ser um sacerdote católico, ofereceu-se para tomar o lugar de um pai de família polonês, Franciszek Gajowniczek, um homem que até os seus últimos dias, em 1995, não parava de contar a enormidade do gesto que salvou sua vida. O padre Maximiliano durou 14 dias no bunker, depois foi morto com uma injeção de fenol e levado para os fornos crematórios na véspera da festa da Assunção. O testamento do cavaleiro e do príncipe são suas últimas palavras, ecoando o tweet do Papa: o ódio não serve a nada, somente o amor cria. Notícias da Igreja Católica. Francisco convida a rezar pela paz em Camarões. Reportagem do Vatican News. Rezar pela paz, um pedido recorrente nos últimos anos que voltou a ser feito por Francisco no Ângelus deste domingo. Além de orações pela martirizada Ucrânia, que tanto sofre com a guerra, o Papa convidou todos a unirem-se em oração pela paz em Camarões, em iniciativa que teve lugar nesta segunda-feira na capital do departamento de Mif. Nesta segunda-feira, véspera da festa de Nossa Senhora da Assunção ao Céu, realiza-se em Bafoussam, Camarões, a peregrinação para pedir a paz no país, ainda marcado pela violência e pela guerra. Unamo-nos em oração aos nossos irmãos de Camarões para que, por intercessão da Virgem, Deus sustente a esperança do povo que sofre há anos e abra caminhos de diálogo para alcançar a concórdia e a paz. Foram as palavras do Papa Francisco fazendo esse pedido. Desde 2017, a República de Camarões é assolada por uma guerra civil, até agora confinada às regiões ocidentais e que teve início devido às disputas socioculturais. O medo é de uma possível escalada. Também conhecido como crise anglófona, o conflito teve origem na insurreição realizada por separatistas de língua inglesa contra as forças armadas regulares. Em resposta, o governo enviou o exército às regiões de língua inglesa conhecidas como Southern
Camerons para reprimir a dissidência. Nos primeiros 6 meses de 2023, a violência e a repressão aumentaram com o assassinato de jornalistas e a prisão de importantes empresários locais. No fundo, as lacerações políticas estão ligadas à sucessão do presidente Paul Biya, 90 anos, no cargo desde 1982. Notícias da Igreja Católica. Ao final do Ângelus de ontem, o Papa Francisco lamentou um naufrágio trágico no Mediterrâneo onde 40 pessoas perderam a vida. O Papa declarou ter rezado pelas vítimas e disse: com dor e vergonha, é preciso dizer que desde o início do ano já são quase 2.000 homens, mulheres e crianças que morreram neste mar tentando chegar à Europa. Para Francisco, esta é uma ferida aberta da nossa humanidade e por isso encorajou os esforços políticos e diplomáticos que procuram curá-la com espírito de solidariedade e fraternidade, assim como os esforços de todos aqueles que trabalham para prevenir naufrágios e resgatar migrantes. Notícias da Igreja Católica. A advogada Marta Patrícia Molina disse que o governo de Daniel Ortega proibiu os padres Tomás Sérgio Zamora Calderón e William Mora de voltar a Nicarágua depois de terem participado da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. A advogada, autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, disse que o padre Zamora Calderón foi durante muito tempo responsável pela Caritas León, que foi obrigada a fechar e tesoureiro da diocese. Semanas antes, o padre Tomás Zamora tinha recebido uma visita de cortesia de uma autoridade da Corte Suprema de Justiça. Obviamente, essas visitas são sempre intimidadoras, disse a advogada nicaragüense. Molina disse que a comunidade está consternada com a notícia porque ele era um padre dinâmico e muito próximo do povo. Notícias da Igreja Católica. Graças a uma iniciativa da Caritas Italiana, com o apoio da Conferência Episcopal Italiana, 42 crianças ucranianas serão afastadas da guerra e passarão algumas semanas nas dioceses de Senigallia, Ascoli, Piceno e Macerata. Segundo o jornal Avenir da Conferência Episcopal Italiana, os menores chegam acompanhados de seus cuidadores, somando um total de 80 pessoas que se beneficiam deste projeto, que também é incentivado pela Nunciatura Apostólica na Ucrânia. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Santo Domingo, na República Dominicana, Dom Francisco Zoria Acosta, escreveu uma carta em 2020 na qual falou da importância dos santuários e por que são lugares da presença divina. Zoria se baseou nas palavras do Papa Francisco na carta apostólica Sanctuarium in Ecclesia, escrita em 2017 na forma de motu próprio. Segundo Zoria, o Papa Francisco diz que os santuários são espaços sagrados, expressão autêntica da ação missionária e chamados a desempenhar um papel na nova evangelização da sociedade de hoje e que a Igreja está chamada a valorizar pastoralmente. As 5 razões para visitar um santuário são: primeiro, o santuário é o lugar da aliança; segundo, o santuário é o lugar da palavra; terceiro, o santuário é o lugar do encontro sacramental; quarto, o santuário é o lugar de comunhão eclesial; e quinto, o santuário ajuda no crescimento da fé. Notícias da Igreja Católica. Padre que estava desaparecido em Minas Gerais é encontrado morto. Padre José de Souza Carvalho, que estava afastado de suas funções desde 6 de dezembro de 2020 da Diocese de Oliveira, em Minas Gerais, para cuidar do pai de idade avançada, foi encontrado morto no dia 12 de agosto às margens de um córrego próximo à rodovia MG 431 em Itaúna, Minas Gerais. A Polícia Militar informou que o corpo do sacerdote foi encontrado seminu e em estado de decomposição e por isso foi feito um exame de DNA para a confirmação da identidade do padre. A Diocese disse nas redes sociais que aguarda maiores esclarecimentos das circunstâncias de sua morte por parte das autoridades policiais. A Polícia Civil continuará a investigação do caso após a conclusão do exame de corpo de delito. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.